Queria que você abrisse a Bíblia em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 1. O texto diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Até aqui, o resumo do que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que a verdadeira liberdade para se viver sem medos, sem pavores, sem opressão, sem medo de errar, numa confiança inarredável de que você está no rumo certo, na forma de viver certa, no caminho certo, é Jesus. Ele não nos libertou para vivermos uma vida oprimida por regras, por liturgias, por rituais, sejam eles quais foram. Por isso ele fala, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se vocês continuarem achando que o que salva, que o que liberta, é o cumprimento de uma norma, de uma regra, de um ritual, de uma liturgia, Jesus então não tem proveito, não tem valia, Jesus não faz diferença, não vale nada na sua vida. É o que Paulo está dizendo. E alguns estavam insinuando que ele mesmo estava sendo a favor da circuncisão. Por isso ele fala, ora, se eu prego a circuncisão, se é verdade, por que estão me perseguindo os judaizantes? Se eles perseguem justamente quem é contra. Isso ele está falando para detonar aqueles que afirmam que ele é um defensor disso. Ele afirma categoricamente, é em Jesus que nós temos a liberdade, plena liberdade. É no que ele fez por nós. Porque nós, pelo Espírito, e aqui está em letra maiúscula, porque é uma chave desse capítulo inteiro. Espírito, a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Trino, aquele que Jesus disse que deixaria em seu lugar. Eu vou, mas vou deixar outro Consolador. Esse Espírito, nele, nós aguardamos a esperança da justiça, que provém dessa fé. Fé no sentido dessa certeza dos efeitos da morte de Jesus. Essa é a fé do cristão. É uma fé que tem um conteúdo, tem uma razão de ser. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Essa é a nossa fé.
Paulo tinha a mente, toda a sua teologia, sua visão de mundo, sua cosmovisão, embrenhada por essa certeza. Por isso, aqui ele fala, pelo Espírito, o Espírito Santo que agora em nós habita, que habita na igreja, nós aguardamos essa esperança. Então, não são normas, não são regras, não é circuncisão, nem circuncisão. Ele fala assim, nada disso em si mesmo, ritual nenhum, em si mesmo tem valor nenhum, principalmente para a salvação. Nem batismo, nem igreja, nem profissão de fé, são nesse caso coisas valiosas, mas não salvam. Os salvos é que querem fazer essas coisas. E ele fala, quem é que está espalhando isso no meio de vocês? É tão sério, tudo aquilo que diminui a verdade sobre a graça de Deus, a salvação que vem por um favor, um amor, tudo isso é muito grave. Paulo parece que fica aqui irado. Ele fala, tomara até que esses sejam mutilados. Enfim. E ele então vai enfatizar essa liberdade. A liberdade do cristão, de quem crê em Jesus. Seguindo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ou seja, não sobra ninguém nessa de gente que não se ama, que não se aceita. Pois bem, ele diz, fostes chamados à liberdade, não depender de rituais, de nada para ser salvo. Eu agora sou completamente aceito por Deus. Deus já estabeleceu que eu sou seu filho, eu ando com ele, sou dele, eu sou livre. Mas Paulo diz, não use dessa liberdade para que você siga o rumo que você quiser dar à sua vida. Isso que quer dizer essa expressão, dar ocasião à carne. Ou seja, não deixe que seus desejos, suas vontades, suas tendências sejam os elementos que vão orientar essa liberdade. E ele dá o caminho para a liberdade ser saudável, ser verdadeira. A única forma, e assim eu entendo esse texto, de nós não permitirmos que a nossa liberdade siga um roteiro que não pertence à vontade de Deus, um roteiro que foge do amor de Deus, de um rumo saudável. A forma de nós não permitirmos que a nossa liberdade siga a sua própria vontade, suas próprias tendências, seus próprios desejos, suas próprias inclinações, em amor, nos servindo uns aos outros. Quem usa a sua liberdade para amar servindo, domina, põe um cabresto em suas próprias inclinações. O caminho de você não permitir que essa liberdade que Ele nos deu, sou livre, eu agora vivo livremente, mas para que essa liberdade não seja utilizada de um modo carnal, de um modo pecaminoso, de um modo indevido, maligno, é amar ao outro em serviço. Por isso ele fala, serdes servos, uns aos outros pelo ágape, pelo amor de Deus.
Não nessa expressão que a gente fala, pelo amor de Deus, como que clamando, mas tendo o amor de Deus como referência, a base e fonte do nosso próprio amor. Por isso ele diz, a lei se cumpre nisso. Quer saber qual é a vontade de Deus? Em um só preceito vocês vão saber qual é: ame ao próximo como você ama a si mesmo. Tudo que você quer de bom para você, queira para o próximo. Jesus já disse isso. Foi o princípio, o princípio número 1 que Jesus estabeleceu para relações saudáveis. O que você quer que o outro te faça, faça isso a ele, que é exatamente isso aqui. Ame como você se ama. Todo o bem que você quer para você, queira o outro. Todo o bem que você quer para você, queira o outro. Quem é que botou isso na nossa cabeça, o contrário disso? O que é que torna a gente tão egocêntrico, egoísta? Sabe o que mais me estarrece? Me incluo nesse rol. Como é que a gente vive em paz, sabendo que a gente não deseja para o outro aquilo que a gente quer para nós, e muito menos faz para o outro aquilo que a gente tem feito por nós mesmos? A gente vive em paz com isso. O que é isso que fez a gente viver em paz, acumulando, tendo o melhor e não fazendo nada para o outro? Paulo, então, ele aprofunda isso. Ao contrário de vocês se devorarem, andai no Espírito, e jamais vocês vão satisfazer esses desejos, dessas inclinações naturais. Porque esses desejos naturais, próprios da mente humana, da natureza humana, da humanidade, militam, lutam contra o Espírito de Deus. E esse Espírito contra a carne, porque são carne justamente aqui, esses desejos, essas inclinações. Porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, estas obras naturais nesse sentido de coisas que a gente não precisa fazer esforço para ter, são inclinações que a gente já tem espontaneamente e temos mesmo. É o que a gente é naturalmente, sem a ação sobrenatural do Espírito de Deus, que nos regenera. Isso é a regeneração, nos faz ser pessoas que não são dominadas por essas coisas que a gente vai ler agora aqui. E ele fala, elas são conhecidas, todo mundo sabe quais são as obras da carne, ou seja, as inclinações naturais que nós temos, desejos naturais, rumos naturais que a gente tem, coisas que a humanidade segue sem sacrifício, sem esforço, não precisa botar em escola. Deixa seguir um rumo sem que Deus atue, que vai dar nisso aqui. Elas são conhecidas, e ele fala: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e muitas outras coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, aqueles que vivem praticando sem o mínimo problema,
se deixando levar por essas coisas livremente. Isso é o que significa os que tais coisas praticam. Porque se eu não fizer a explicação disso aqui, eu e você, a gente vai riscar o nome da gente do livro da vida. Porque todos nós fazemos essas coisas aqui, se não todas, pelo menos uma, com certeza. Ah, é do lado. Olha aqui, é do Peterson isso aqui? Eu gosto desse pedacinho, eu quero ler, olha só, que ele já traduz para a gente. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende, com inclinações da carne. Sexo barato e frequente, prostituição, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada, que é impureza. Busca frenética por felicidade sem satisfação, lascívia. Deuses que não passam de peças decorativas, idolatria e feitiçarias. Ele diz, solidão paranoica. Não, religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Esse é um dos termos mais lindos que há na Bíblia, no verso 22, é um bálsamo. Quando ele vai lendo essas coisas que a gente leu aqui antes, falando, a vontade que me dá é me arrastando para ver se eu me escondo em algum lugar, que vai me retratando, no sentido de, dando um retrato de mim, não no sentido de me consertar. Eu vejo tanta coisa aqui, meu Deus, quanta inclinação, e quanta coisa dessa lista aqui, eu gosto delas. Ai, que vergonha. De fato, são obras que eu, naturalmente vou para ela, mas geram morte, geram angústia, geram peso, geram fardo. Mas ele, no verso 22, ele usa essa expressão tão salvadora, tão magnífica, tão linda. Você veio aqui para ouvir isso, mas o fruto do Espírito é outro. Ele quer dizer que quem está plantado na terra do amor de Deus, o fruto dessa árvore é outro. Não vai frutificar essas coisas terríveis, o fruto. E aqui a ideia de um fruto mesmo, de você, goiaba, da goiabeira, e quem está no Espírito dá esse fruto aqui, que é esse amor que ele vai explicar aqui. Só isto, ele está ainda falando do que ele começou a falar, do capítulo 5, para a liberdade, é que Cristo nos libertou, não são normas, não são rituais. Ele ainda está falando do versículo 13, não se esqueçam, foi chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ele fala o que é carne aqui, ele fez uma introdução, e depois expôs o que é, de 13 a 15, a introdução dessa parte de 16 a 26, falou o que é a carne, e agora ele está falando o que é que dá rumo à liberdade, não usar da liberdade, mas antes ser de servos uns dos outros. E ele fala que o que nos faz entender o que é amar em serviço é o Espírito, não vai fazer frutificar. O primeiro fruto aqui é amor, esse amor que ele fala no verso 13. Tá bem? Só que tudo mais que ele fala ainda como fruto desse Espírito
tem relação com o modo como nós enxergamos e vivemos a vida e nos relacionamos com o outro. O fruto do Espírito é dele. Como aqui está, nós, ser humano nenhum, é capaz de gerar por si mesmo. O que ele está dizendo é que em qualquer ser humano, qualquer manifestação dessas virtudes aqui, qualquer manifestação é gerada pelo Espírito de Deus, em qualquer ser humano, sendo que quem vive no Espírito será guiado por esse fruto. Quanto mais no Espírito se viver, mais esse fruto vai aparecer. Mas qualquer que seja a fagulha desse fruto aqui em qualquer ser humano, por pior que seja, é o Espírito quem gera. Um traficante, um assassino que praticará algo disso, mesmo nele, é Deus que está ali ainda, porque se sair o que há de Deus na face da terra, não sobra nada. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. O fruto do Espírito é amor. É gente que ama. Ama, ou seja, ela não perde o ânimo com os outros, é paciente. Você não desiste. Tem uma vontade muito grande de fazer o bem ao outro, é benigno. É fruto do Espírito. Não arde em ciúmes, confia. Não se enche de vento. Não se ensoberbece. Tem uma conduta irrepreensível, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Não procura os seus próprios interesses. Procura os interesses do outro, porque servem amor. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Se preocupa com a justiça, quer que ela prevaleça, porque se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Essa aqui é a definição do mesmo amor, é a mesma palavra que Paulo usa lá. Paulo, que escreveu esse texto de 1 Coríntios 13, define aqui o amor. É esse amor aqui. É fruto do Espírito. É gente que tem como ordem do dia a alegria. Por que alegria? A alegria que o Espírito gera é essa que está em Mateus capítulo 5. Você não pode entender Gálatas 5, 22 e 23 sem ler Mateus 5, de 1 a 12. Não faz sentido, não vai fazer. Quando ele diz, feliz, abençoado são os humildes, ou a melhor tradução é pobre de espírito, é aquele que sabe que por si mesmo não tem recurso nenhum para se salvar, para se aproximar de Deus, está falido espiritualmente. Esse é o pobre de espírito. É o falido que sabe que foi alcançado por essa graça salvadora, que nos liberta. Eu gosto de repetir aqui de vez em quando, acho que é só a segunda vez que eu repito, uma frase que o Antônio repetiu aqui. Eu adorei quando ele expôs, há muito tempo atrás aqui, a parábola do filho pródigo. Ele até pediu licença para usar a expressão, como vocês deram, eu não preciso pedir de novo. Ele disse que o Pai nos permite ficar em sua presença na maior cara de pau. Boa, né? Você não achou, não? Eu achei. Sem culpas, sem fardos, aceito.
E essa aceitação me constrange a não viver como eu quero, mas a viver como Ele quer. É o constrangimento da aceitação. Por que alegria? Ora, quando eu miro essa aceitação incondicional, a falência que eu tinha, Deus amável, totalmente amável, plenamente amável, incondicionalmente amável, que me aceita incondicional e eternamente, e enquanto encharcar minha mente com essa verdade, e não deixar nenhuma outra realidade dominar a minha mente, eu vou ser um ser alegre, porque nada, notícia alguma pode ser melhor do que essa, pode ter mais poder do que essa notícia. Deus me ama e me salvou em seu Filho, e me tornou seu filho por adoção, e eu sou eternamente seu filho, sempre vou andar com Ele, viver com Ele, ser aceito por Ele, e o Espírito dEle vai habitar em mim, e vai dar um jeito de me apresentar diante dEle em santidade. Glória a Deus. Você tem 732.842 razões para deixar sua mente sem alegria. Até mais, se você focar nelas. A alegria do cristão é: eu sei em quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu tesouro. A alegria do cristão é se lembrar. Lembra, contas muitas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Você fica lembrando as bênçãos. É alegria. Você tem em Deus. Pode estar certo disso. Se não for uma razão de enfermidade, que gera tristeza, gera angústia, a gente sabe disso. Se for uma razão existencial, é porque você está focando a verdade ou a realidade errada. É gente que vive em paz. Paz com Deus, não está mais em briga. Paz com o outro. Se você está em briga comigo, me perdoa, desde já eu peço perdão, eu erro mesmo. Não mantenha isso. Você está na antítese. Se está em paz, não dorme em paz. É porque a gente foca, mais uma vez, foca a verdade errada. Toda inimizade foi desfeita. Todos os meus pecados foram perdoados. Eu não sei se você é igual a mim. Ontem mesmo, me vieram algumas lembranças de pecados na minha cabeça. Falei, o que é isso? Comecei a me arrasar. Pecados passados que eu já confessei. Me sentindo desautorizado a viver. Aí eu falei, Senhor, tira isso de mim, restitui-me a alegria de tua salvação. Isso não vem de você, não. Eu tenho paz porque fui perdoado. Eu tenho paz porque a inimizade foi desfeita. Eu tenho paz porque sou justificado. Eu sei que posso acreditar que o outro vai mudar e que as coisas vão mudar. Eu posso não perder a esperança e o ânimo, é o longo ânimo, longanimidade, porque eu sou uma prova disso. Deus mudou coisas em mim que demoraram, e coisas que custaram muito, mas Ele mudou. Respostas que vieram, que demoraram, mas vieram. Mas acima de tudo, a longanimidade, ela vem por uma certeza de que há um Deus por trás da história. Calma. Meu pai e minha mãe faleceram, mas uma vez conversando com meu avô, que faleceu muito tempo antes, e eu falei, poxa, avô, muito preocupado com o papai fora da igreja. E meu avô velhinho, já andando assim, com muita dificuldade. Ele falou para mim, ele vai voltar, filho.
Dê tempo ao tempo, seu pai vai voltar. Eu não sei o que tinha nas palavras daquele velho. Com todo carinho eu falo assim: Virgílio Vasconcelos ganhou até o nome de rua lá no Frade, distrito de Macaé. E aqui, você é de lá? Eu acreditei. Isso é um longânimo, não perde o ânimo. Vai mudar. Não perde a paciência. E tem um desejo muito grande de fazer o bem. O fruto do Espírito faz você querer o bem do outro, se importar. É o benigno. É a antítese de tudo que está aí. Toda a corrupção, Gente, às vezes você fica olhando para esse caos da humanidade, da sociedade, e você desanima até de viver. Mas o Espírito Santo nos faz ser pessoas com vontade de fazer o bem ao outro. Se você não está com essa vontade, então tem que soprar o Espírito em sua vida. Porque o Espírito não me deixa viver para mim mesmo. Não me deixa passar por aí sem perceber a miséria. Nós nos espantamos quando pensamos, alguns anos atrás, como a igreja aceitava a escravidão. Como é que pode a igreja aceitar a escravidão? E não deseja o bem daqueles homens ali naquele estado. O que é hoje que está para nós equivalente à escravidão do passado? O que é hoje? A insensibilidade que temos com os miseráveis, com os injustiçados. O Espírito Santo não nos permite viver assim. O Espírito Santo faz com que eu olhe para você, tire a minha camisa. Isso é obra do Espírito, não é uma consciência social. O fruto do Espírito é querer fazer o bem. Querer fazer o bem. O Espírito não apenas faz você querer fazer o bem, fruto que você vai pegar nessa árvore é ser bondoso, você faz o bem. O Espírito aviva em nós os valores da fé cristã, me faz ser bondoso. Não adianta que, por obrigação, fazer, nós queremos, porque por obrigação agora fazer o bem, é o Espírito Santo que me move, até porque benignidade e bondade, sem amor é o quê? É lata batendo, Paulo disse isso lá. Qualquer ato heróico, martírico, seja lá o que for, sem amor é vazio, é lata batendo, não serve para nada. O amor, você não quer isso para você não? Você quer? Pô, fala sério. Diz, puxa, abrir mão, porque é alegria fazer o bem. Tem um irmão aqui na igreja, eu não vou falar o nome dele não. Tem mais, gente, mas eu quero falar esse especialmente, que para mim, mas que sujeito bondoso. Dá até vontade de falar o nome, mas ele pode ficar envergonhado. Como é que pode a disposição dele em fazer o bem para já? E ele faz, ele divide, ele doa, ele vai aqui, ele vai lá. Quando ele não tem o carro, ele pega o do irmão, me dá, eu preciso fazer. É impressionante. Eu falei, meu Deus, é o Espírito. Não é um dom, é fruto. É diferente, gente. O fruto é de qualquer um que tem um Espírito. Os dons são divididos, ele dá a cada um. O fruto é para todos. E olha esse aqui. O Espírito nos torna capazes de cumprirmos nossa palavra, nossos votos, ser fiéis aos valores, fidelidade. Cá entre nós. Bem, eu falo de mim. Ser fiel a princípios, às palavras, aos valores, realmente é uma coisa muito difícil. Mas o Espírito nos dá prazer em sermos fiéis. Uma vez, o pastor Leandro perguntou a um amigo dele que resolveu, isso é bíblico, tá, gente? Não vai rir disso. Ele resolveu viver uma vida casta, por decisão espiritual. Eu não aconselho a ninguém fazer isso, mas não é um conselho que se dá. Ele fez porque o Espírito tocou nele.
Leandro me contou, desse amigo dele. Ele falou assim, mas rapaz, como é que você vive? Ele falou assim, Leandro, eu amo isso. Eu amo isso, eu tenho um prazer enorme em viver isso. Eu falei, puxa vida, é espírito. São prazeres loucos, prazeres que ninguém tem. É uma outra dimensão. É uma coisa tremenda. Nos torna capazes de sermos fiéis aos compromissos que assumimos. Nos torna capazes de sermos mansos. Isso eu estou precisando da beça, Senhor. Aqui pode. Manso na forma de falar, na forma de aprender, na forma de pregar, na forma de ouvir, na forma de dirigir, na forma de tratar o filho, a esposa, o pai, a mãe. Praus. Aqui a ideia de gentileza. Praus, a palavra usada. Um espírito gentil. Nossa cidade nos faz pessoas grossas, ríspidas, duras. Eu morei uma vez no estado, quando solteiro, não morei sempre aqui, fui morar numa cidade no Nordeste. É impressionante aquela cultura da grosseria. Não vou te dizer qual é a cidade, mas é a cultura lá. Cultura, eu falei, gente, você perguntava assim, e dizia errado, apontar para o lugar errado de modo, eu falei, que é isso? Mas é uma cultura que não é praus, que não é gentil. Diz que o carioca é gentil, né? É nada, é gentil na rua. Meus amigos todos que não são do Rio, muitos falam essa história aqui, que eram do Sul. Falam, vocês do Rio são muito estranhos, tratam a gente bem, e diz assim, aparece ali em casa, a gente vai e você não abre a porta. Você vai para o portão, você sai do portão e fica conversando com a gente na rua. Que coisa! Mas aqui a ideia é gente que se trata com gentileza, com doçura. Olha aqui que coisa linda isso aqui, ó. É o Espírito. Eu esqueço que tem essa lente. É em Atos que eu estou indo, mas pode ir. Olha que coisa. Havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos, porque todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo produtos entre todos, na medida que alguém tinha necessidade. Olha só, tudo Espírito Santo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui cheguei onde eu queria. Louvando a Deus e contando com o praus, com a simpatia de todo o povo. Com a simpatia de todo o povo. Olha lá, aquele ali é crente, é gente boa. Simpatia. É um sentimento de que bom que você está aqui. O Espírito Santo faz isso, faz a gente fazer diferença em casa. Você entra no elevador. Uma vez eu estava com minha mãe, num lugar, e uma pessoa olhou assim para ela, senhora evangélica, não é? Aí minha mãe, sou sim. Não é porque minha mãe nem era do tipo que usava aquele negocinho aqui do cabelo, coque. Falava que viver era outra, coque. Não era, uma pessoa comum mesmo. Ela realmente tinha uma luz assim, e muitas vezes, né, é um aplauso, esse espírito. Você está no ônibus, você é manso até na forma de discordar. É manso, é o espírito, só o espírito mesmo. Eu sou completamente incapaz de entender mansidão nos dias de hoje, a não ser uma intervenção poderosa, um avivamento mesmo, sobrenatural do espírito, mas é fruto dele. E gente que domina seus desejos, que domina aquelas tendências da carne, que domina as inclinações, domina as reações,
Domina o que você quer dizer, a resposta que você quer dar. Domina. Que não fala porque quer falar. Domina o sentimento. Você já teve um sentimento ruim em relação a alguém, você não consegue se desvencilhar? E você na sua cabeça está coberto de razões para sentir essa coisa ruim? Já teve? Não vai me dizer, né? Eu já. Infelizmente não faz muito tempo não. Na verdade eu ainda estou pedindo, Senhor, tira isso de mim, que sentimento horrível. Tira isso de mim, Senhor. Eu não quero lembrar dessa pessoa e sentir o que eu sinto. Ai, é horrível. Preciso do Espírito para tirar de mim. Porque eu não sou ninguém, é filho do Senhor, é dele, eu sou pior. Que direito eu tenho, que bobagem, que arrogância ter um sentimento desse. Você domina desejos, domina. O Espírito Santo nos ajuda a ter domínio de nós mesmos. E isso sem medida, não tem lei contra isso. Todos esses gomos dessa fruta, pode viver à vontade, pode exagerar. Por isso, os que são de Cristo, crucificaram essas inclinações, lá na cruz, com suas paixões e desejos. Então, se a gente vive no Espírito de Deus, a gente tem que andar também nele. Andar no Espírito. A gente precisa ler aqui João 15, para concluir, tá bem, queridos? João 15, 4 e 5. A ideia é a mesma. Permanecei, vós já estáis limpos dessas inclinações, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode... Gente, a mente humana não pode produzir um negócio tão fantástico. Vocês não acham? Não pode produzir um negócio que se encaixa tanto. Jesus fala aqui, Paulo, as coisas... Enfim. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, que é Jesus? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus falando, gente, não tem jeito, quer viver esse estilo de vida? Aqui, o que Jesus está dizendo, e o apóstolo Paulo confirmando, é que é em Jesus. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Por força, violência, cumprir rituais, é buscar o Senhor, sua face, sua presença, em oração, na palavra. Há um quê de esforço? Sim, há uma dor nisso? Há, principalmente no começo, mas é nele que vai te ajudar. Sem ele não dá para ter fruto nenhum, não dá. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Você não tem que fazer isso. Mas se você, como eu, sabe que precisa de uma intervenção misericordiosa de Deus, enviando o Espírito Santo sobre nós, ou acendendo, reacendendo, avivando Ele em nossa vida, para a gente não revelar obras da carne, mas vencê-las dia a dia, e no lugar delas, frutificar o fruto do Espírito Santo. Se você, como eu, sabe que há uma inclinação tão fácil para aquelas tendências terríveis e horríveis, medonhas, desastrosas, nocivas, malignas, mas quero o Espírito, há um passo. Senhor, tenha misericórdia de nós, manda o teu Espírito. Há uma palavra a ser lida, conhecida, há uma decisão a ser tomada todo dia, de orar, de buscar em Deus a sua vontade,
de buscar a ajuda de irmãos. Não está nesse texto, mas outros textos nos deixam claro a importância de um irmão para me ajudar a compreender e viver o fruto do Espírito em oração, em testemunho. Nos fortalecemos uns aos outros em comunhão. Se você se sabe assim, alguém que precisa do Espírito Santo, eu queria te convidar. Eu já estou aqui, você vir aqui na frente e orar comigo, pedindo a Deus um avivamento em nossa vida, que o Espírito Santo desça sobre nós. E se você tem algo específico dessa lista que você quer deixar diante de Deus, confessando: Senhor, eu sou fraco, tira isso de mim. Me cura nessa noite disso, Senhor. E, Senhor, dá o teu fruto a mim. Em nome de Jesus. Sem mim nada podes fazer. Então busque a Ele agora. Esse seu ato vai valer para agora. Quando você for dormir, ore, confesse, leia a palavra. Leia a palavra. Leia, medite, ore. Amanhã de manhã, Senhor, tem misericórdia de mim. Se lembre das verdades. Ah, Pai, mesmo o que foi dito, só o Teu Espírito pode tornar isso vivo em nosso coração. Mas há muito ainda, Senhor, que deve ser falado, que com certeza, por Tua graça e misericórdia, o Teu Espírito está falando. Senhor, queremos ser essa igreja desse fruto, fruto do Espírito. Senhor, olha para nós, Senhor. Senhor, mostra-nos o Teu caminho, Senhor, o caminho do fruto do Espírito, dessa liberdade que serve, que ama, por isso é uma liberdade verdadeira, santa, que enche a vida de sentido, significado. Ajuda a gente a encontrar esse rumo, ajuda a gente em nossa fraqueza, Senhor, ajuda a gente, Pai. O amor, a alegria, Senhor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio. Sejam o nosso fruto, Senhor, para a glória do Teu nome. Pedimos isso porque assim verão em nós o Teu amor, verão em nós a diferença que é servir a um Deus tão bom e amável e poderoso. Não queremos isso apenas para sermos melhores, queremos isso para glorificar o Teu nome. Queremos isso, Senhor, para não envergonhar o Teu nome. E queremos isso, Senhor, para que assim sejamos instrumentos Teus na vida de muitos, para que também alcancem essa graça, sejam alcançados por essa graça. Graça de terem um Espírito Santo tão maravilhoso em suas vidas. Queremos que Tu sejas glorificado, Senhor, quando virem em nós o Teu fruto, Espírito Santo. E queremos que isto seja um instrumento de reconciliação, Senhor, das pessoas contigo. Usa-nos também, Senhor. Enfim, Senhor, que noite bendita, Teu Espírito falando-nos o que Ele quer para nós. Que noite bendita, saber o plano que Tu tens para nós. Que noite bendita, Senhor, saber a possibilidade única, singular que temos de vida no Espírito Santo. Que coisa esplêndida essa vida que Tu tens para nós, Senhor. Que coisa maravilhosa, Senhor. Eu quero, nós queremos, em nome de Jesus te rogamos. Amém.